Olá, pessoal querido! E aí, como vão todos? Espero que todos estejam bem nesse momento maravilhoso que estamos vivendo de transição planetária. E você que está aqui assistindo esse canal, trilhando essa trilha evolutiva. Nossa, como a gente evoluiu desde que começamos a meditar em cada mudança de fase de lua e chegou a lei do tempo e quanta coisa boa! Olha, se você está aqui assistindo esse canal, se interessando pelos assuntos que nós tratamos aqui, pode se inscrever e acionar o sininho, porque você já está prontinho para subir na nave. Não é uma nave de metal, não, não é um prato voador, é a nave consciência, consciência da nova era, consciência desperta. Aqueles que, como na caverna de Platão, conseguiram sair da caverna e estão enxergando a luz da nova era. Olha que maravilha! Bom, hoje eu trouxe para o vídeo um assunto que eu queria aprofundar um pouco mais, que são os três grandes festivais das luas cheias de Áries, Touro e Gêmeos. É o Festival da Ressurreição, que é a luz de Áries, o Festival de Vesak, que é a luz de Touro, e o Festival de Azala, ou Festival da Humanidade, que é a luz de Gêmeos. Tá? Então, se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato, eu sou professora, psicóloga, taróloga, esotérica, não nessa ordem, mas isso tudo aqui, prestando o meu serviço como mão elétrica azul nesse momento lindo de transição planetária. Eu vou rodar a vinheta, você fica aí, pega seu chazinho para a gente ter esse papo que é muito sério, viu? Muito espiritual e muito pertinente a esse momento que a gente está vivendo. Vai lá. Bom, toda a nossa história da espiritualidade recente começa a partir da convergência harmônica. A convergência harmônica, por exemplo, né, foi a partir daí que José Argüelles começou a se sensibilizar e a receber todas as transmissões para decodificar a lei do tempo. Foi a partir da convergência harmônica que chegou a nós a sabedoria do sétimo raio, o sétimo raio violeta. Foi quando a gente soube que, com a mudança de era, mudou o diretor divino, o diretor do sétimo raio da hierarquia espiritual, agora era Saint-Germain, mestre ascensionado Saint-Germain, e não mais Jesus, que foi o mestre, o diretor divino da era de peixes. Isso foi muito interessante, foi um movimento muito interessante, porque essas informações chegaram para diferentes canais no mundo, espalhados pelo mundo. Elizabeth Prophet foi uma das mais famosas, mais populares canais de Saint-Germain. E aí Saint-Germain chega com a sabedoria, com o conhecimento do sétimo raio violeta da transmutação. A chama violeta transmutadora e, assim, a ação do perdão. A chama violeta veio como um laser para poder furar a camada kármica que nos mantinha numa caverna, numa escuridão, como a caverna de Platão, né? Cegos. Nós acreditávamos que a nossa vida estava fadada a várias encarnações kármicas ad infinitum. Quem sabe um dia, talvez, por uma grande sorte, né, a gente conseguisse sair da roda encarnatória. Toda vez que a gente ouvia, né, sair da roda de samsara, vinha esse conhecimento da Índia, a gente achava que só quando numa das encarnações nós virássemos monges tibetanos e meditássemos e tivéssemos um ashram e renunciássemos completamente à vida mundana, nós, quem sabe, talvez conseguiríamos ascensionar e sair da roda kármica. Essa era a nossa mentalidade. Aí chega a chama violeta, o raio violeta do perdão, e muitos decretos, né, muitos apelos da chama violeta. O livro dos decretos, eu tenho o meu aqui, mas ele já não está mais nem quase em condições de ser apresentado. Né? Deixa eu mudar a tela para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o livro do decreto. Olha só o estado dele, ele foi muito decretado. Porque naquela época, gente, quando não tinha, você imagina, né? 1987 foi a convergência harmônica. Não tinha barra de Access, não tinha Ho'oponopono, não tinha constelação familiar,
né? Não tinha mesa radiônica, não tinha nada disso, não era um lugar, não era popular. Se tinha, era ainda, né, super secreto e com muito pouca credibilidade. Então, assim, éramos realmente com a mentalidade muito fechada. A nossa mente realmente não tinha uma cultura, né, um mínimo de sopro cultural para que a gente pudesse entender a espiritualidade de uma forma mais matemática, mais cientificamente, ciências esotéricas, né? Porque não seria ciência quantitativa, mas de uma forma científica do ponto de vista esotérico. Então, nós fomos orientados através de livros assim, de decretos, né, para decretar. Decretos assim, olha, por exemplo, o decreto da presença eu sou, dessa foto que eu vou trazer aqui de volta para vocês. Essa foto é a foto da presença eu sou. Então, ela revela que nós somos multidimensionais e que a nossa presença é trina. Nós temos uma presença individualizada aqui, né, na nossa personalidade, no nosso ego. Nós temos uma consciência crística. Sabe aquela história de que Cristo voltou? Pois é, Cristo realmente voltou. Ele voltou como consciência, com uma consciência crística ancorada em nossos corações. E o nosso coração é onde se ancora a Santíssima Trindade, porque qualquer manifestação cósmica, ela só passa a acontecer a partir de uma condição trina. Por isso a Santíssima Trindade, ancorada em nossos corações. E é no nosso coração que reside, que mora a consciência crística. Então, se a gente pensar com o coração, a gente vai pensar a partir da consciência crística. E a terceira figura é a presença eu sou. É quando nós já estamos no nosso estado mais avançado da espiritualidade. Esses arco-íris são os 7 raios da consciência eu sou. E essa consciência eu sou tem, por exemplo, um decreto para a gente poder se ancorar e se proteger através da presença. Eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus que agora me envolve em seu chamejante e brilhante manto de luz branca, mantendo-me invisível, invencível e invulnerável a toda a criação humana agora e para sempre. Está aqui o manto. Esse é o manto de luz branca, o manto eletrônico. E aí tinham assim outros decretos, por exemplo, mais curtinhos, tipo: eu sou o círculo mágico de proteção ao meu redor, qualificado com a energia do bem-amado Arcanjo Miguel e da poderosa Elohim Astreia, que afasta todo perigo e repele todo o elemento perturbador que tentar penetrar para me prejudicar. Eu sou a perfeição em meu mundo, que é autossustentada. Saint-Germain também trazia a presença eu sou e dizia: tudo que você qualificar com a presença eu sou vai se manifestar. Então ele falava: você pode construir o que você quiser, você pode criar o que você quiser. Então ele trazia, por exemplo, eu sou a substância, a opulência, já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Então, é interessante isso, gente, sabe por quê? Porque na lei do tempo, por exemplo, a gente aprende que, estando com a consciência no momento presente, ou seja, na presença, você pode cocriar a sua vida, cocriar o seu futuro. A gente fala, inclusive, né, de viajar para o futuro, porque você está no momento presente, mas se você mentalizar o futuro que você quer e se sentir naquele lugar, sentir vivendo a situação que você deseja no futuro, você vai plasmar, né, ali do mundo das possibilidades, esse futuro que vai depois se apresentar no seu presente. Então, você estar no momento presente, viver a lei do tempo, é a mesma coisa da gente dizer de você estar na presença. Então, se você na presença, e aí os mestres trouxeram os decretos, porque, olha, você não vai acreditar, você não vai conseguir alcançar, então decreta. Decreta, até que isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Até que a gente, então, começou
a usar esses decretos. Eu vou dar um exemplo de um decreto que abriu a minha mente, né, num determinado momento. Eu tinha um decreto que era assim, do quinto raio. É que é o primeiro decreto do quinto raio do Mestre Larion. Aqui, olha. Meiga e amada presença divina I am em meu coração. Eu dedico minha vida agora e sempre ao serviço de Deus, às boas ações, para que meu cérebro somente pense perfeição, meus ouvidos somente ouçam perfeição, meus lábios somente pronunciem perfeição, minhas mãos somente abençoem e curem, meus pés sejam os mensageiros do bem e que meu corpo seja forte, saudável e disposto a ser um instrumento para espalhar em toda parte a perfeição divina. Que assim seja. Então, gente, a gente decretava, e chegava uma hora que você ficava desperta para essa possibilidade de só ver perfeição, de só enxergar a perfeição, de só andar no caminho da perfeição e se espalha a perfeição divina. Então, o que acontecia? Na época, eu tinha uma funcionária. Aliás, eu tinha muitas funcionárias, né? As funcionárias iam e vinham, e sempre tinha um problema. Sempre tinha um problema, sempre tinha uma questão. Uma funcionária fazia bem um serviço, mas não fazia bem outro. Outra funcionária fazia bem um serviço, mas não fazia bem outro. Então, era uma busca infinita de achar, né, aquela pessoa que fosse perfeita para a função a qual ela era designada. Muito bem. Aí, um dia, caiu a ficha do decreto da perfeição. Eu vou enxergar a perfeição. Que meus olhos só vejam a perfeição. Meus ouvidos só ouçam a perfeição, porque há perfeição naquela criatura. Então, eu só vou valorizar a perfeição. E aquilo que não for perfeito, eu dou conta. Eu entro com a minha perfeição, eu completo. Não é a função não é perfeita nisso, então eu vou completar essa pequena parte que não é perfeita. Gente, isso pode parecer simples, mas isso faz com que você mude completamente o seu relacionamento com o outro que não é perfeito, que nunca será perfeito para nós. Então, enxergue a perfeição e aprenda a lidar com a complementação daquilo que não for perfeito. Entende? Então foi assim, foi esse o trabalho dos mestres da hierarquia espiritual que chegou a nós através de vários canais naquela época, logo após a convergência harmônica, e então chegou também a cultura, né, das meditações nas luas cheias. Meditar na lua cheia, construir a nova era. Eu escrevi esse livro, foi uma publicação... eu não tenho ele aqui, que pena. Esse livro foi uma publicação... independente, né? E ele deixou, enfim, mas um dia eu ainda mando ele para uma gráfica que era Meditar na Lua Cheia, Construir a Nova Era, que na verdade é um resumo desse livro aqui, olha, da Sinfonia do Zodíaco, tá? A Sinfonia do Zodíaco traz a qualidade da energia que entra no planeta a cada lua cheia por 24 horas por dia, porque a lua cheia está refletindo a luz do sol daquela constelação, daquela inteligência. Então, quando a lua está cheia, a gente tem a informação, a gente recebe essa informação solar qualificada com aquela constelação para a qual o sol está navegando durante 24 horas. Então, meditar na lua cheia é receber mais informação, é construir a nova era, é construir essa nova mentalidade. E aí veio, então, a grande invocação, que era a invocação para ser recitada em cada festival de lua cheia. Então, vamos lá conhecer a grande invocação. Olha que linda! Do ponto de luz da mente de Deus, flui luz às mentes dos homens, a luz desce à terra. Aqui eu peço licença para dizer para vocês que já foi atualizada essa linguagem, que lá naquela época a gente pedia, né, que flua a luz, que a luz desça, que o Cristo volte. Hoje, a luz já voltou, a luz já desceu e o Cristo já está aqui. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, é só querer. Então, essa grande invocação também foi atualizada na sua linguagem. Então, hoje a gente já fala assim: do ponto de luz na mente de Deus,
flui luz às mentes dos homens, a luz desce à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. Cristo volta à terra. Do ponto onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e luz e cerre a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Então, a única parte que a gente ainda não consegue colocar, né, exatamente no aqui e agora, é do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e luz, né? Porque a gente ainda ainda é canal das trevas, né? Ainda é canal da escuridão, ainda somos canais do ódio, né? E é o ser humano, é a raça dos homens, é o canal. Se a gente fechar essa porta, se a gente cerrar a porta para o mal, aí a luz, o amor e o poder restabelecem o plano divino na Terra. Então, essa é a grande invocação. Muito bem, vamos adiante. Essa presença, né, ela pode ser lida também através da colocação da árvore da vida sobre ela. Ela responde muito bem à árvore da vida. E a árvore da vida faz grandes revelações para nós. Por exemplo, aqui atrás, onde não se pode ver, está Malkut, que é o reino terreno, né? Malkut é a 10ª Séfira. Então, ela é o 1 mais o 0. Ela reflete, assim na Terra como no céu, ela reflete o céu, o 1, a unidade, aqui na Terra, numa dimensão, um peso a mais, uma densidade maior, é o plano terreno. Aqui, onde você está vendo o Yesod, é o plano psíquico, é a nossa psique, né? A nossa psicologia, a nossa mente, a nossa alma. Né? Aqui, Tiferet, é a consciência crística. Olha aqui, está bem na cabeça do Cristo. É ali que a consciência crística, que está também presente e ancorada nos nossos corações através da chama trina. O nosso coração é um fractal da Santíssima Trindade. Né? Aqui em Da'at, você vê aqui, olha, que linda, aqui é a presença eu sou, a grande consciência, né? E aqui a unidade de onde tudo parte, onde estaria, por exemplo, o grande arquiteto. A partir daí, tudo então vem a se manifestar. Muito bem. Essa Santíssima Trindade, essas 3 figuras, elas também podem nos auxiliar a entender os selos e os tons da lei do tempo. Por quê? Porque cada selo tem uma ação, como, por exemplo, nós estamos agora vivendo o anel da lua autoexistente. Então, a lua autoexistente tem como ação, a lua tem como ação purificar, através do poder da água universal para se alcançar a essência do fluxo. Esse é o selo da lua. Então, a ação de purificar é uma atitude nossa, que está ao nosso alcance. E a gente se purifica através de que poder? Do poder da água universal. Então, o poder é ter a consciência, né? A consciência crística, é ter a consciência que a água universal, ou seja, as emoções, é aquilo que nos move, é a nossa energia emotion, né? Em movimento. Então, deixar as emoções fluírem e não se apegar, não cristalizar, não se cristalizar no ódio, nem se cristalizar na energia, na alegria, mas perceber que a vida se movimenta através da alegria, da tristeza, do amor, enfim, de todas essas nuances, né, emocionais. Então, deixar fluir as nossas emoções é alcançar a essência do fluxo da vida, do fluxo da vida universal. Essa é a essência. Então, todos os tons têm essas 3 características da ação, do poder e da essência. Todos os selos também têm a sua ação, o seu poder e a sua essência. Então, se a gente entender que a ação é uma escolha, né?
Aproveitar que estamos aqui na onda do humano e lembrar que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente pode escolher, que a ação é uma escolha da nossa personalidade, de usar ou não a consciência, que é o poder. Sempre que você tiver o poder do selo, o poder do tom, é uma ação consciente, para que nós alcancemos a essência, que é o fluxo, que é a lei natural. Que aí a gente já entrou no fluxo, já pegou a prancha, a gente já não está mais preocupado em ser o ego, em ser essa individualidade, em o que fazer. A gente está preocupado só em ser. Parte desse fluxo natural, desse ser maior, né, cósmico, que somos nós também. Muito bem. Então, nas primeiras 3 grandes luas cheias, a gente tem agora, vamos à nossa energia. Essa árvore também pode ser colocada sobre a nossa figura humana. E aí nós teremos os nossos pés, né? Teremos 2 grandes triângulos, que é onde eu quero me ater aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, porque senão eu teria que explicar a árvore da vida inteira aqui em cima de nós, e eu prefiro explicar pelos chakras. Nossos 3 chakras inferiores, eles formam essa tríade, é a tríade instintiva. Essa tríade instintiva, ela é através dela que nós funcionamos com a nossa inteligência instintiva animal, ok? Todo animal pensa, sente e age. Sim, todo animal. Mas só nós humanos temos a consciência criativa, ok? Só que para a gente criar, a gente precisa ter acionado esse triângulo superior, que é o triângulo dos 3 chakras superiores. Então, é o triângulo da garganta, do terceiro olho e da coroa. E temos, então, o chakra cardíaco, que por si só contém a consciência crística. Porém, esse chakra cardíaco, onde está contida toda a nossa consciência crística, ele é acionado em toda a sua potência, exuberância e poder, direto, sem precisar escolher se eu vou seguir meu coração ou se eu vou seguir a minha razão, quando nós conseguimos fecundar através do triângulo de cima, o triângulo de baixo. Olha aqui, temos aqui o triângulo de cima dos 3 chakras, temos aqui esse triângulo de baixo dos 3 chakras inferiores, tá certo? Então, qual é a nossa grande missão aqui para construir o nosso Merkaba? O nosso Merkaba é a nossa consciência que é capaz de, né, se movimentar daqui, da personalidade, e eu posso me desdobrar em consciência e visitar outros planetas, visitar outros orbes, né? Visitar o meu passado, visitar o meu futuro, né? Então, o Merkaba é a nossa consciência. E nós somos capazes, então, de construir o nosso Merkaba da seguinte maneira. Quando nós usamos o triângulo de cima, que é o triângulo que traz a vontade, a luz da sabedoria, o olho, o terceiro olho, a visão da sabedoria e a comunicação da personalidade com a alma, quando a gente gira esse triângulo da vontade para fecundar o triângulo instintivo. Então, eu passo a não agir a partir dos meus instintos, né? Mas eu ajo a partir da minha vontade. Ou seja, eu sei que eu tenho aqui, né? Me lembro de um deputado uma vez que usou essa frase, que alguém motivava, acionava ele nos seus instintos mais selvagens. Então, assim, se a gente pode agir através dos nossos instintos mais selvagens e, por instinto, matar, né? Podemos. Agora, quando nós agimos com a consciência do triângulo de cima, a gente usa da nossa vontade, a nossa vontade divina, e então fecundamos o triângulo dos instintos e aí controlamos os nossos instintos para que a gente funcione como um canal de luz e de amor. Assim também nós podemos girar
o triângulo de baixo para que ele venha fecundar o triângulo de cima e poder agir nesta dimensão com toda aquela sabedoria e aquele conhecimento, porque nós agimos aqui também através da nossa Kundalini, que é a nossa energia sexual, nós agimos através da nossa personalidade. A nossa personalidade é aquela que vai trabalhar, né, com as suas funções aqui. Eu tenho uma singularidade aqui, eu tenho uma função nessa humanidade, nesse planeta, que só eu posso desempenhar. Por mais que seja uma função igual eu sou cozinheira, mas eu tenho uma maneira de cozinhar, um tempero que só eu tenho. E esse tempero é super importante para manter a nutrição e a harmonia saudável de um círculo funcional social à minha volta. Então, a gente tem uma função que é única, pessoal e intransferível. E isso quem garante é o ego. E o ego, por exemplo, essa confiança, essa força, está lá no plexo solar. Então, a gente tem os instintos, né? A gente tem a ancoragem no plexo no básico, a gente tem a criatividade, o poder da criatividade, da criação, da perpetuação da espécie, da Kundalini, no chakra criativo, do baixo ventre, e tem esse poder da ação individual, cumprindo a sua função no plexo solar. Então, quando esses 3 chakras fecundam, né, eles servem à consciência superior dos 3 chakras superiores, a gente fez isso, a gente fecundou um e outro, e aí a gente criou o nosso Merkaba, que é a estrela de 3 pontas, que é a consciência capaz de viajar para outros órbitos, para outros planetas, para conversar com outros sistemas estelares, que pode viajar para o nosso futuro, para o nosso passado, sem perder a nossa encarnação aqui na 3D. Essa é a grande ressurreição da nova era. É ganhar consciência sem precisar desencarnar. E aí, vamos lá então à Lua, os 3 grandes festivais. O que acontece? No primeiro festival da Lua cheia de Áries, a gente está recebendo fortemente a luz da Lua cheia da ressurreição. A qualidade da informação que chega a nós quando o Sol está passando pela constelação de Áries é a força da ressurreição, é a força da vontade divina. E a vontade divina expressa na força que explode uma semente. É aquele momento, inclusive, eu me lembro de Ana Branco, que Ana Branco é uma professora da PUC que desenvolveu o biochip, porque ela descobriu que se nós nos alimentarmos da semente germinada, a gente vai estar se alimentando da maior potência nutritiva de um alimento, porque ela está exatamente germinando, estourando a semente. Então, a gente se alimentar de semente germinada, a gente está se alimentando assim da força mais poderosa da vontade divina, da explosão da vontade divina, da nutrição da vida, né? E é essa energia que chega a nós através da lua cheia de Áries. Então, meditar na lua cheia de Áries é você ativar e vibrar na alma a frequência da vontade divina. Ela se manifesta na tríplice personalidade. No físico, ela vai dar aquela força instintiva da vida. No emocional, ela vai dar aquela impulsividade, né? E no mental, ela vai fazer a gente falar o que pensa. Então, quando a gente age no primitivo, a gente fala o que pensa, é impulsivo, aquelas características que a gente conhece dos arianos, né? Começa e não termina, fala o que pensa, é impulsivo, enfim. E tem milhares de projetos, mas se a gente age com a qualidade dessa energia a partir da consciência divina, a gente vai ter uma força de vontade capaz de superar qualquer desejo. Eu tenho desejo de matar, mas eu tenho uma força de vontade de amar, porque eu tenho consciência de que somos um, que eu vou entender, compreender o momento que o sujeito está vivendo e vou saber muito, muito fluidamente me blindar do mal com o manto de amor.
manto de amor, porque eu me amei, porque eu me compreendi, porque eu me perdoei, porque eu me aceitei e porque eu sei que eu tive que passar, né, aceitar muitas sombras e muitos defeitos pessoais para me amar, para me aceitar. Eu sei aceitar isso no outro também. Eu sei respeitar no outro quando o outro não está ainda no mesmo grau de consciência que eu alcancei. Então, essa é a qualidade da meditação da lua cheia de Áries. Aí nós vivemos agora a meditação da lua cheia de Touro, segundo raio, amor, sabedoria, inteligência divina iluminando, e vem então a reunião vibrando como aspiração. Então, essa lua cheia de Touro aciona, né, em nós ou o desejo básico, a gente está falando de Touro, né? Touro é aquele desejo de conforto, de alimento, de terra, de segurança, de casa, de posse, né, de ter, né? Ou eu aciono esse instinto, né, de segurança, de posses, de ter, com a sabedoria dos chakras superiores do segundo chakra acionado pelo segundo raio da sabedoria divina. E aí aquilo que era desejo se manifesta como aspiração. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser mais feliz. Eu me permito ser mais feliz. Eu me permito não ter tanto para ser mais feliz. Então é a mesma energia, só que aí fecundada pela consciência, pela energia, pela frequência vibracional do chakra superior, terceiro olho. Certo? E a próxima lua cheia que está chegando aí é a lua cheia do Festival de Azala. Pronto. Essa terceira lua cheia que vai vir agora, que é a lua cheia de Gêmeos, que é o Festival de Azala, é o Festival da Humanidade. Essa lua cheia de Gêmeos fala da comunicação, mas não é a comunicação entre nós também, né? Mas Gêmeos também se refere a essa comunicação vertical que eu falo bastante aqui, né? É hora da gente começar a levar a sério esse relacionamento vertical, que é o relacionamento entre a minha personalidade e a minha alma. É o relacionamento entre essas duas pontas que realizam o casamento divino, que é o casamento da personalidade com a alma. A personalidade é o príncipe dos contos de fada e a alma é a princesa. E se você repara bem, a princesa, ela está sempre dormindo. Picou o dedo na roca, tá lá dormindo incomunicável. Comeu a maçã, tá lá dormindo incomunicável. Tá presa na torre do castelo com a bruxa, né, que defende ela, que não deixa ninguém chegar perto dela. E é o príncipe. O príncipe é que tem que desejar com todo o amor do seu coração resgatar essa princesa. E veja, ele para resgatar a princesa, ele tem que vencer o dragão, a floresta, a bruxa, tudo quanto é obstáculo. E o que o dragão, a floresta e a bruxa representam? As nossas emoções inferiores, nossos medos, nossa insegurança, né? A ideia de que alguém pode me fazer mal. Então, tudo isso tem que ser enfrentado, as nossas sombras. Por isso que quando a gente consegue gerar esse Merkaba, a gente é capaz de amar, porque, gente, a gente venceu tanta batalha interna, a gente teve que se perdoar tanto por tanta meleca que a gente já fez, tanta decisão errada que a gente já fez, que a gente já tomou, sabe? A gente tem que aceitar, às vezes, algumas imperfeições, questões do nosso temperamento, do nosso instinto, porque é nesse mesmo lugar onde somos singulares, né, e muitas vezes imperfeitos, é também nesse mesmo lugar que mora o talento, que mora o recurso. Então a gente aprende tanto que a gente tem que acolher sombras e imperfeições, que quando a gente se acolhe, a gente aprendeu a se amar num grau que fica fácil amar o outro quando ele não está no mesmo grau que você. Percebe? Então, essa lua cheia de Azala, de Gêmeos, ela estabelece essa comunicação capaz de fazer esse casamento interno, de você realmente se amar, fechar a questão com você de um jeito, num grau, que quando chega o outro é lucro. O que o outro trouxer para você é lucro.
Você vai ficar mais cobrando do outro essa coisa de complementariedade, de chama gêmea, que o outro me complementa. Não vai complementar nunca, o outro é o outro, você é você. Quando dois inteiros se encontram, eles passam a compartilhar a vida. Aí é que é gostoso, é brincar junto nessa vida. Bora brincar. Às vezes você está com vontade de brincar junto, às vezes você não está com vontade de brincar junto, às vezes você quer brincar separado, às vezes você quer fazer a mesma brincadeira, às vezes você quer fazer brincadeiras diferentes, às vezes você só quer fazer brincadeira junto com aquela pessoa. Uau, que legal! Entende? Então são dois inteiros. Então a lua cheia de Gêmeos traz essa consciência. Olha lá. Então esse é o terceiro raio. Percebe? Se ele ficar vibrando nos 3 chakras inferiores, vibra lá na personalidade que seguirá identificada com os corpos físico, mental e emocional. O que isso quer dizer? Que a personalidade segue identificada com o que ela pensa, com o que ela sente, com o que ela faz e com o que ela quer. Então é tudo ela. Eu sinto isso, eu penso isso, eu quero isso, e então é tudo ela se identifica com essa personalidade. Mas quando a gente estabelece a comunicação com o nosso eu superior e começa realmente a falar com aquele grilinho falante, a conversar, né, com o nosso eu superior, com o nosso mestre, com a nossa mentora, aí você não se identifica mais com o que você pensa, sente, quer e faz. Aí você tem uma grande chance de fazer o acoplamento da consciência crística, uma grande chance de acoplamento da consciência crística pela força do amor do terceiro raio. Você começa a se amar. E aí, então, todas essas qualidades podem se manifestar. Olha, o amor divino, a adoração, a tolerância, a abundância, a diplomacia, a harmonia, o consolo, tudo isso, o desapego, a compreensão. É você entender o outro como ele é, né? Então, essa é a força das 3 grandes luas cheias, das meditações nas 3 grandes luas cheias. Então, é tomar consciência disso e meditar. Receber essa informação no silêncio, no átrio sagrado do seu coração, no silêncio, né? Conversa antes e depois da meditação, mas na meditação é entrar no silêncio, para que a gente então possa virar energia para entrar na mesma frequência vibracional da energia cósmica que está chegando a nós. Estabelecer essa coerência que Joe Dispenza fala tão bem. Então, da próxima vez que eu falar nisso, eu vou falar do ponto de vista da neurociência de Joe Dispenza, principalmente dessa questão da gente se desidentificar do que a gente pensa, sente, quer e faz, para começar a agir a partir da consciência. E aí sim, agir como co-criadores da nossa realidade, como deuses e deusas que somos, pelo poder do livre-arbítrio que temos. Ok? Então, gente, era isso por hoje. Gratidão!